Bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e estamos de volta com mais uma leitura e estudo do livro O Poder do Agora. Nós estamos na página 43 desse livro, ok? Então, nós terminamos a nossa leitura ontem, fechando a seguinte pergunta: o que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? Então, isso faz parte do capítulo 2, que é Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Hoje nós vamos continuar na página 43 com a leitura. Então, vou começar. Aí, quem estiver chegando, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Liciane, bom dia. E vamos lá, então. Em inúmeras mulheres, o sofrimento manifesta-se, em particular, no período anterior ao fluxo menstrual. Mais adiante, comentarei as razões pelas quais isso acontece. No momento, o importante é que você seja capaz de estar alerta e presente quando o sofrimento aparecer e de observar o sentimento em vez de se deixar dominar por ele. A gente também viu uma estratégia do Dr. Joe Dispenza, que foi o de utilizar uma palavra para parar os pensamentos referentes a um sofrimento. Então, a gente, se eu não me engano, a sugestão dele é o pare, né? Ou, por exemplo, fazer o uso de ferramentas do Ho'oponopono para que você não mais pense naquilo que está sendo pensado e que está gerando sofrimento. Essas atitudes proporcionam uma oportunidade para a mais poderosa das práticas espirituais e tornam possível uma rápida transformação de todo o passado. Bom dia, Clair. Bom dia, Rita. Página 44. A identificação do ego com o sofrimento. O processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples. Poderia ser ensinada a uma criança e tenho esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas na escola. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós, e entendemos isso quando passamos pela experiência, teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna, tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Então, se a gente se acostumou com o sofrimento, de ficar o tempo todo sofrendo, isso significa que a nossa química do cérebro, né, a química presente no nosso corpo, está bem ligada a esse sofrimento, e para a gente se desvincular dele, para a gente se desvencilhar dele, fica mais difícil, porque já tem um hábito, já tem um vício aí do nosso corpo em relação a esse sofrimento, ok? Então, bom dia, Andréia, bom dia, Liane, bom dia, Kátia, de Noélia, sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Então, ele está falando aqui de numa outra forma, a mesma coisa que o Dr. Joe Dispenza fala no Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Se a gente quebra o hábito de ser você mesmo, isso significa que eu estou me desvencilhando de questões que eram a forma como eu me percebia, quem eu sou, nos hábitos que eu construí. Então, eu estou desvencilhando disso e há uma resistência. Obviamente que vai ter uma resistência. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento e ser o sofrimento a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Aqui ele fala
Em outras palavras, você preferiria. A questão não é apenas de preferência, tá, gente? Ninguém prefere ser infeliz. Nós resistimos ao novo. A questão é essa. A gente não consegue sair do antigo para ir para o novo, porque não sei se é uma questão de preferência, mas uma questão de química corporal, química cerebral, hábitos que nós construímos ao longo de uma história de vida, que de repente a gente precisa quebrar e construir novos hábitos. Então, são resistências, dificuldades que nós enfrentamos, mas não necessariamente uma preferência. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você, tá vendo? Uma resistência. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Isso é um exercício que a gente aprendeu também no hábito de quebrando o hábito de ser você mesmo, que é essa questão do reconhecimento. Eu reconheço esse meu hábito, eu reconheço essa minha mentalidade, eu reconheço essa minha prática de ficar pensando a respeito de determinada questão o tempo todo. Então, eu percebo isso e tomo consciência disso para poder, todos os dias, eu falar: não, 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 não. Pare. Usando uma ferramenta, trazendo outros pensamentos. É algo constante, né? Então, ele está reafirmando o que a gente já viu na outra leitura. Bom dia, Rose. Bom dia, Rai. Sejam bem-vindas, queridas. Então, vamos ver aqui. Observe a compulsão de falar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá, então, dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. Isso aqui, quem tem um livro, marca, sublinha, sabe, deixa bem marcadinho essa parte do texto, porque isso é muito importante. Esse é o 100% de responsabilidade sobre o qual o Ho'oponopono está sempre falando para nós. Não adianta eu achar que a transformação vai acontecer quando alguém fizer tal coisa, ou se acontecer essa outra coisa. Ela é da nossa responsabilidade. Nós transformamos, nós fazemos, nós construímos, é nossa responsabilidade, ok? Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Então, junte-se às pessoas que estão buscando essa consciência, assim como você. Talvez a ideia seja até de se afastar das pessoas que não estão nessa busca. Vamos lá. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo perto de outro que está queimando vigorosamente e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. Então, aqui ele está dando uma dica super importante, tá? Primeira dica que ele dá aqui, que eu considero importante, é prestar atenção no tipo de trabalho que o seu terapeuta desenvolve com você, caso você faça algum tipo de terapia. É muito importante que o seu terapeuta esteja num estado de presença intensa e consciente enquanto estiver trabalhando com você. Acho que esse é o ponto principal. Procurar uma pessoa para poder auxiliar você no processo, penso que a gente pode procurar várias, a gente pode se alimentar de várias, a gente pode alimentar esse fogo interno nosso através de várias pessoas, não necessariamente uma só.
Então, essa busca desses livros que eu tenho na minha casa, por exemplo, a leitura que eu faço diária, o estudo que eu busco, é um pouco para alimentar, nesse propósito de alimentar esse fogo. Alimentar esse fogo da fé, da confiança, né, de que existe essa força que passa por nós, que está presente em tudo, que nos auxilia, nos ampara e nos conduz na nossa jornada. Então, eu não penso que precisa a gente encontrar uma pessoa, né? Mas ter esse apoio de várias. E isso pode acontecer através dos vídeos que vocês assistem, através dos podcasts que vocês escutam, dos livros que vocês escolhem ler. Então, está bem alinhado com a carta do oráculo de hoje, que é nutrição. Bem, bem alinhado. Que é isso, é esse alimento desse fogo, né? Nutrir esse fogo. Vamos lá agora para a origem do medo. Bom dia, Alice. Bom dia, Arlete. Sejam bem-vindas. A origem do medo. Você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é medo, e sim a consciência. O que é essa consciência? A certeza de que vamos nos queimar. Crianças pequenas não têm medo do fogo. E a gente viu já em alguma leitura nossa que, não sei se é aqui mesmo ou numa leitura anterior, que nós nascemos com 2 medos. A criança, o ser humano, vem para esse planeta com 2 medos apenas. O medo de cair. Então, não sei se vocês já viram recém-nascidos que levantam os bracinhos assim, como se estivessem, né, com receio de estar num processo de queda e de barulhos fortes. Então, a gente se assusta quando a gente escuta um barulho muito forte. Esses são os 2 medos naturais dos seres humanos, da humanidade. Esses são os medos que nós nascemos. Então, aqui, quando a gente fala do fogo, o medo do fogo, não é o fogo em si, mas a consciência que nós temos de que, ao encostar no fogo, nós vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como o medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro, né? Hoje, justamente na meditação da criança interior, a gente trabalhou com diversos tipos de medo, e nenhum deles nos colocava sob um risco verdadeiro de morte. Todos os medos que apareceram não tinha nada a ver com o risco de perda da nossa vida. Nada disso. Eram medos de não... talvez algumas pessoas falem assim, mas são questões de sobrevivência. Não todos. Muitos, é isso aqui que ele está chamando. Ó. É a doença psicológica do medo. Manifesta-se. Então, olha só, a doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Então, por exemplo, mesmo que eu não tenha dinheiro para pagar as minhas contas, eu não estou com receio agora disso. Eu estou com receio de não conseguir continuar não pagando as minhas contas. É algo que está no futuro, não necessariamente no presente, porque nesse presente eu não tenho dinheiro para pagar as contas, mas não estou correndo nenhum tipo de risco. Não tem nada acontecendo na minha vida que eu fale assim, meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou acabar perdendo a minha vida ou qualquer coisa desse tipo. E se eu não tiver dinheiro para pagar minhas contas e perder minha casa? E tiver que devolver meu carro?
e tiver que não vou ter dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, e não vou conseguir comprar o almoço para hoje. Essas coisas é que estão sempre relacionadas assim. E o futuro? E a minha segurança? E a minha sobrevivência? E a minha garantia de que vai ficar tudo bem para o futuro? Então, não é alguma coisa que está acontecendo neste momento, porque neste momento apenas é a situação. Eu não tenho dinheiro, por exemplo. Você está aqui agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. Aí, tá vendo? Eu não tenho dinheiro, e aí como que vai ser lá na frente? Como que eu vou fazer lá na frente? Como que eu vou pagar? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou... Então, fica esse intervalo entre o que está acontecendo agora, que simplesmente é, com o meu pensamento em relação ao futuro, gera angústia, ok? Então, a angústia não é pelo fato de eu estar sem dinheiro agora, porque essa situação ela é neutra, eu estou sem dinheiro, mas isso vai me gerar problemas no futuro, vai me gerar problemas que eu não vou conseguir resolver depois. E aí vem esse processo, vem esse intervalo que ele está falando, que é onde vem a angústia. E caso estejamos identificados com as nossas mentes, ou seja, isso aqui, meu Deus, lá no futuro eu não vou conseguir, eu vou perder minha casa, vou perder, não vou conseguir pagar, não vou conseguir comprar. Caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Então, isso aqui é muito importante. Quem tiver o livro aí, marca, porque este é o grande ponto. Como eu estou só pensando no que vai me acontecer de errado, de horrível, de pior, pelo fato de não ter o dinheiro, eu não consigo estar no agora, não consigo estar no presente. Eu estou dando o exemplo do dinheiro, mas poderia ser qualquer coisa, né? Às vezes um relacionamento que está difícil, uma questão de doença. Então, é só um exemplo do que ele está explicando aqui. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Eu não posso lidar com a situação de não conseguir pagar a conta no final do mês. Não vou conseguir fazer nada a respeito disso. Se eu estiver com o pensamento o tempo todo pensando nessa conta que eu não vou conseguir pagar lá na frente, agora eu não tenho nada a fazer. Se eu estiver conectada com o agora, com o presente, com o agora, aí sim eu posso me abrir para receber uma inspiração para saber como agir. Mas se a minha mente está lá no futuro, nos problemas que eu vou ter pela falta de dinheiro de agora, eu não consigo agir, não consigo pensar, não consigo receber a inspiração, não consigo nem estar no agora, quiçá resolver algum problema relacionado a ele, a este agora que eu estou vivendo, né? O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Olha só que interessante isso que ele está falando. Então, bom dia, Cleuton, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Flávia, seja bem-vinda. Acho que eu não sei se eu te dei bom dia, dei boas-vindas. Olha que interessante, então, isso aqui que ele está falando, né? É o tempo todo um medo de morte. E essa morte vem até quando nós não nos sentimos protegidos pelo nosso argumento. Eu estou argumentando que é dessa forma. Você está falando comigo que é o contrário. Se eu admitir que eu estou errada, eu morro no meu argumento. Eu morro, uma parte de mim morre
essa parte de mim que é o ego morre e eu vou lutar contra unhas e dentes em relação a isso. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. É isso aí, eu brigo, mas eu não vou admitir que eu estou errado. Até porque, vou só fazer uma complementação aqui, porque ele fala do ego, né? Mas aqui a gente pode falar também da nossa criança. Uma criança que precisa assumir que ela está errada, que ela errou num argumento, que ela não está certa naquilo que ela está fazendo, gera um sofrimento muito grande, é um peso muito grande. Então, lembra quando eu falo assim no Ho'oponopono, entrou numa argumentação de emoção, é a criança que está ali falando, e essa criança ela está desprotegida, ela está desamparada, ela está se sentindo abandonada, ela está se sentindo atacada, e aí a reação cresce ainda mais, né? Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. É o que eu penso e pronto. O sentido não é mais a minha forma de sobreviver. Eu não preciso desse posicionamento para me sentir viva, né? O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais de sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo de quê? De uma identidade ilusória, de uma imagem em sua mente, de uma entidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Então, por que é que eu tenho que argumentar e provar por A mais B que sou eu que estou certa? Eu que estou certa. O que eu penso é o que está certo. Então, perceber isso e fazer essa pergunta, por que é que eu tenho que estar certa sempre? Por que os meus pensamentos têm que ser respeitados sempre? É uma forma da gente poder perceber o que está atrelado a esses pensamentos. Sob a luz da consciência, o padrão de consciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder, tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. No livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, ele fala sobre isso também, do opressor e do oprimido. Tanto um quanto o outro estão numa posição de perda. Tanto um quanto o outro não estão conectados com a sua verdadeira luz. Por quê? Se eu estou conectado com a minha verdadeira luz, eu não oprimo. E se eu estou conectado com a minha verdadeira luz, eu não me deixo ser oprimida. Ok? O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece, vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. E muitas vezes é onde está aqui o perfeccionismo, tá? Então, a Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela tem uma parte, um capítulo que ela fala só da questão do perfeccionismo, que a gente fala assim, eu sou perfeccionista. Não, você morre de medo. Você está morrendo de medo de ser julgada pelo outro, você está morrendo de medo de falhar. Você é assim que eu falo, né? Todo mundo que está nesse lugar.
está com medo de falhar, está com medo do julgamento externo, está com medo do fracasso. Então, o perfeccionismo é uma forma, uma fuga do medo. E o controle, né, gente? Quem quer controlar tudo, tudo tem que ser dentro do meu controle, a forma, inclusive, como o outro age, tem que estar sob o meu controle, também é uma forma mais aceitável, vamos falar assim, do medo. Né? Porque, não, eu só sou controladora, mas é porque eu gosto das coisas do meu jeito. Não, porque se não for do meu jeito, eu vou morrer de medo, e aí eu prefiro que seja tudo assim como eu quero, porque senão eu não sei como que eu vou sobreviver. Então, tanto controle excessivo quanto a essa coisa de eu sou perfeccionista, o perfeccionismo são também vertentes aí desse medo mesmo que a gente sente, né? Bom dia, Helena. Bom dia, Ana Beatriz. Gratidão aí pela presença de vocês. Nós vamos ler a última parte do capítulo 2 e na semana que vem, na terça-feira, nós vamos reiniciar, vamos voltar aqui com o capítulo 3 e iniciar o capítulo 3, tá? Segunda-feira não terá leitura, ok? Segunda-feira não tem meditação e não tem leitura. Então, eu volto, a gente retorna na terça. A busca do ego pela plenitude. Um outro aspecto do sofrimento emocional é a profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas, isso é consciente, em outras, não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa, ok? Então, em algumas pessoas, o sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem, então, que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso somos nós. Nós não somos nenhuma dessas coisas. Né? A gente está num corpo que é emprestado, que a gente supervaloriza como se fosse a definição de quem nós somos. Nós temos uma preocupação com os objetos, com a marca daquilo que a gente tem, das coisas que a gente compra. Às vezes, habilidades especiais, ideais políticos, história pessoal familiar, porque a minha família veio de não sei, a minha família é assim, mas nada disso somos nós. Aí ele termina assim, olha, levou um susto ou sentiu um enorme alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Não tem jeito. Isso tudo é emprestado para nós nesse planeta. É tudo elementos de uma experiência que nós estamos tendo agora nesse planeta para a gente poder expandir, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir, para a gente poder purificar memórias, mas nada disso somos nós. Pode ser difícil de acreditar, e eu não estou aqui pedindo a você que acredite que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade, lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo o que não é você.
Então, deve ser por isso que a gente morre, né, nesse planeta. Por que a gente tem que morrer? A gente tem que morrer para a gente poder entender que nós não somos a experiência que nós estamos vivenciando nesse planeta agora. Isso não é quem nós somos de verdade. Por isso que a gente morre, para a gente poder largar essa experiência para trás e ir para uma próxima. O segredo da vida é morrer antes que você morra. Ah, isso é muito bom, gente. Ótimo. Então, olha lá. O segredo da vida é morrer antes que você morra. É você descobrir que isso aqui que nós temos são experiências, mas que não somos quem nós somos. E a gente descobre isso antes de ter que chegar lá no final da vida e morrer. E descobrir que não existe morte. Então, o segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Muito bom, né, gente? Fechou o capítulo 2 aqui com uma super chamada de consciência para nós. Adorei, maravilhoso. Quero depois saber a opinião de vocês. Deixe nos comentários aí para nós o que vocês acharam desse final do capítulo 2, que é fantástico para a nossa reflexão, para a nossa tomada de consciência, para a nossa compreensão, inclusive, do que é que nós estamos fazendo aqui. E por que uma pessoa tem mais coisa do que outra? Porque não importa. Não importa se tem mais, se tem menos, se é assim ou se é assado, porque não é aquilo que a pessoa tem, aquilo que ela apresenta fisicamente, não é quem ela é. São as experiências que ela está tendo, muitas vezes que ela precisa passar por elas, inclusive, para que essa evolução e essa caminhada nossa aconteça. E fica aí o convite, vamos morrer antes de morrermos fisicamente, ou seja, vamos tomar consciência de quem nós somos e entender que não existe morte. Então é isso, queridas. Mahalo de coração, e queridos, mahalo de coração pela presença de vocês. Gratidão por mais essa leitura. Terça-feira estamos de volta com o Poder do Agora. Deixa eu ver quem eu não dei bom dia ainda. André, hoje o dia está perfeito, desde a meditação à leitura, maravilhosa. Gratidão, Andréia. Rose, gratidão. Rita, eu sentiria enorme alívio. Você sentiu alívio, né? Quando ele faz a pergunta. Muito bom. E Clair, gratidão. Roselaine. Pois é, entendi. Né? Quando ele pergunta assim, você levou um susto ou sentiu um alívio? No seu caso, foi um alívio. Arlete, gratidão. Bibiana, gratidão. Andréia. E nós nos encontramos, então. Gratidão, Ana Flávia, para leitura, meditação e leitura agora na terça-feira, tá, gente? Talvez eu faça a meditação amanhã também, às 8h30 da manhã, mas aí eu posto lá no Stories do Instagram. Fiquem atentos lá, o Instagram Ho'oponopono Anjos. Gratidão, Ana Flávia, gratidão, Liane. E quero falar mais uma coisa para vocês. Quem ainda não curtiu o vídeo, curtam aí, tá? Não esqueçam de curtir, deixem seus comentários e contem aí o que vocês acharam aí dessa morte antes de morrer e que não existe morte, tá bom? Ficou claro, se tá legal? E deixei aí o Instagram do Ho'oponopono para vocês seguirem também. Mahalo de coração, até nosso próximo encontro. Aloha! Um dia de luz, bênçãos e muita paz. Tchau, tchau. Ana Beatriz, gratidão. Sua leitura e comentários tornam nossa vida leve e consciente. Gratidão, querida. Muita gratidão. Um beijo grande e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana para todas. Beijos. Lembrando, bem lembrado. Hoje tem live às 14 horas. Hoje a gente tem encontro já. 14 horas tem live lá no meu Instagram com a Nanda Carvalho. Nós vamos falar sobre mesas radiônicas. Obrigada, Alice, por me lembrar. Hoje tem, então, live sobre mesas radiônicas. A gente vai voltar com o Ho'oponopono com amigos, trazendo aí propostas que podem nos auxiliar na nossa jornada. E hoje a gente vai falar com a Nanda, que atende com várias mesas. Ela vai explicar para nós como que é esse processo. Então, eu espero por vocês hoje às 14 horas, tá bom? Então, hoje tem live, tá bom? Beijo, a gente se encontra mais tarde. Tchau, tchau.